Já faz anos desde que deixei minha cidade natal e acho que nunca mais voltarei. Eu sinto falta do jeito atemporal da cidade, das colinas sensuais e suavemente onduladas e do santuário fresco e tranquilo da floresta. Ainda posso imaginar o céu noturno em minha mente, a tela preta sem fim salpicada de estrelas brilhantes, tão vívidas e claras que pareciam ao alcance de minha mão. Mesmo agora, a lembrança dos uivos solitários e pungentes que às vezes emergiam à noite de dentro do bosque escuro desperta em mim um profundo desejo de retornar. Mas jurei nunca mais pisar naquela cidade amaldiçoada. Não depois do que aconteceu. Circos ou parques de diversões itinerantes são uma visão comum se você mora em uma cidade como a minha. Pequena demais para garantir um estabelecimento permanente próprio, mas grande demais para deixar passar como uma oportunidade de negócios, especialmente nos meses de verão. Grandes e coloridos banners no centro da cidade geralmente eram colocados com semanas de antecedência. Anunciavam a chegada de uma nova atração. Pôsteres menores em preto e branco, às vezes tão mal fotocopiados que mal dava para distinguir as palavras, muito menos as imagens, enfeitavam as ruas. Um lembrete constante de que diversão e riso logo enfeitariam o lugar calmo que chamávamos de lar. Para ser honesto, acho que os adultos muitas vezes ficavam tão empolgados quanto as crianças. Morar em uma cidade pequena tem suas vantagens, mas ter opções diferentes de entretenimento não costumava ser uma delas. A maioria dos habitantes da cidade eram fazendeiros mal educados, afortunados o suficiente para herdar um pedaço de terra fértil ou um rebanho saudável de gado de seus antepassados. A vida era uma rotina constante de tarefas e trabalho exaustivo com pouca referência em termos de entretenimento. A televisão tinha apenas um punhado de canais, supondo que você tivesse um aparelho de TV em primeiro lugar. E o único evento social que acontecia com alguma regularidade era a igreja aos domingos. E assim, todos nós esfregamos as mãos de alegria e ansiedade quando em uma manhã de primavera acordamos e vimos operários colocando uma gigantesca bandeira de pano que gritava em letras vermelhas: "As luzes de carnaval esperam por você". Minha família possuía uma pequena loja no centro da cidade que vendia provisões e morávamos nos bairros logo acima. Então, fomos os primeiros a testemunhar a visão emocionante. A notícia se espalhou e logo alguns dos trabalhadores foram abordados por adolescentes ansiosos querendo saber mais sobre o festival. Você reparava, os parques de diversões itinerantes que nos visitavam no passado e os integrantes eram bem conhecidos, pois eram quase sempre os mesmos. Não eram tão conhecidos talvez, mas seus nomes não eram estranhos. Mas ninguém tinha ouvido falar das luzes de carnaval. O que os trabalhadores puderam nos dizer foi que haviam sido contratados por alguma empresa de uma cidade próxima. Empresa com a qual eles próprios trabalhavam pela primeira vez. O ar de mistério sobre todo o caso só aumentou nossa expectativa. Dissemos a nós mesmos que talvez fosse uma nova companhia de circo, algo até então inédito fazendo sua estreia em nossa cidade. Alguns dos cartazes dizia que havia percorrido o continente. As palavras estreia e o continente eram incompreensíveis para nós, crianças, mas o exotismo que elas conotavam e prometiam não era passado despercebido para nós. Houve algumas declarações silenciosas de ceticismo entre os adultos sobre por que uma companhia de circo que já havia percorrido o continente escolheria de todos os lugares esse humilde remanso. Mas logo foram silenciados com advertências indignadas para que não se espalhasse essa dúvida nas mentes de toda a cidade. Os dias se alongavam e o verão chegava como uma brisa quente, trazendo consigo os gritos alegres das crianças libertadas das algemas da escola. Impacientes para o dia do festival chegar,
Meus amigos e eu corríamos todas as manhãs para o centro aberto perto da periferia onde qualquer parque de diversões ou circo ou parque costumava se instalar. A decepção nos encontrava todos os dias, até que uma manhã uma cena maravilhosa nos recebeu. Eles devem ter começado durante a noite, pois as molduras dos passeios já podiam ser vistas espreitando através dos andaimes que os envolviam. Todo o lugar era uma colmeia de atividade, e diante de nossos olhos espantados, vimos o festival lentamente tomar forma. Havia uma montanha russa, a maior que já tínhamos visto, e em nossos corações sabíamos imediatamente onde estaríamos fazendo nossa primeira parada assim que os portões se abrissem. Enquanto corríamos, gritando loucamente a plenos pulmões de volta à cidade, uma bandeira diferente aguardava nossos olhos arregalados. "Estreia hoje à noite", declarava triunfantemente, e cumprimentamos um ao outro, bêbados de felicidade. O resto do dia pareceu se arrastar interminavelmente, tanto que, no final da tarde, fomos expulsos de casa sem a menor cerimônia por causa de nossas lamentações incessantes. Nossos bolsos tilintando com as moedas que nossos pais atormentados tinham nos dado de bom grado para comprar alguma paz e sossego. Chegamos ao nosso destino bem antes do anoitecer, mas já uma multidão densa se aglomerava na entrada fechada. "Ah, cara!" reclamou meu amigo Henry, um menino alto e esguio que a puberdade pegara cedo com jeito desajeitado. "Bem, talvez eles tenham ingressos VIP à venda", disse ele, sacudindo seus bolsos volumosos que estavam claramente mais cheios do que qualquer um dos nossos. Seu pai era dono de um pub, o que significava que ele era sempre aquele com a bicicleta ou sapatos novos, mas não havia modestia de evitar esfregar na nossa cara todos os seus ganhos. Ainda assim, ele não era pouco generoso quando se tratava de compartilhar com os amigos. Possivelmente, essa era a única razão pela qual o aceitamos de má vontade como parte do grupo, embora, muitas vezes, eu sentisse vontade de chutá-lo na canela. Dos três, eu considerava Gregory meu melhor amigo. Ele era um garoto bastante quieto, não disposto a oferecer qualquer opinião a menos que pressionado, embora, muitas vezes, seus comentários acabassem sendo os mais inteligentes de todos. Nunca tendo perdido completamente a gordura de seu rosto e corpo, ele era um alvo frequente de comentários sarcásticos do resto da classe. Ninguém nunca tinha agredido ele fisicamente. James, o líder impietoso de nosso pequeno quarteto com braços enormes, não deixava que ninguém o fizesse. Quando o crepúsculo caiu, logo ficou claro porque o festival havia recebido esse nome. Luzes de LED, centenas e centenas delas, cada uma emitindo um vermelho lúgubre, ganharam vida com a morte do dia. Os pontos escarlate de luz fizeram pouco para iluminar a área. Em vez disso, lançando um brilho sangrento em todos os ângulos que eles pegavam. "Fantástico!" exclamou Henry, agradecido e batendo o joelho com entusiasmo. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão que ficou em silêncio com a visão impressionante. "Parece meio assustador", Greg guinchou enquanto se esgueirava para mim, tentando não deixar Henry ouvi-lo. "Eu não sabia que era um festival de horror." Eu também não. Uma certa repulsa cresceu dentro de mim, expulsando toda a excitação anterior. Se fôssemos apenas Greg e eu, certamente teríamos nos virado e saído. Mas um pouco do entusiasmo de Henry parecia ter transbordado para James e o resto de nós. "Vamos, pessoal!" Senti seus braços fortes me empurrando para a multidão crescente. Os portões se abriram. "Se não nos apressarmos, com certeza haverá uma fila enorme na montanha-russa." Agrupados como um par de bezerros sem noção, Greg e eu olhamos descontroladamente ao nosso redor. Música alta, um tanto alegremente dissonante, tocava nos alto-falantes. Era difícil ver para onde estávamos indo, pois as sombras se agarravam teimosamente a cada canto como teias de aranha. Era um parque temático de terror.
Todos os funcionários usavam máscaras brancas e inexpressivas, do tipo que evocavam um desconforto visceral e inexplicável das profundezas de sua psique. Placas salpicadas de sangue prometiam experiências horríveis. O passeio de barco para o lugar nenhum, o salão silencioso dos espelhos, etc. Todas as temáticas clichês possíveis. Ali! Montanha Russa da Guilhotina! Henry apontou um dedo excitado para uma placa composta de letras com bordas maliciosamente irregulares. Sem se virar para ver se estávamos o seguindo, ele disparou na direção que a placa apontava. Nós tropeçamos atrás dele com relutância, praticamente sendo puxados por James ansioso, que tinha um aperto de ferro em nossos pulsos. Como esperado, já havia uma longa fila à nossa frente. À medida que a fila se arrastava, os dois garotos efervescentes deram cada um habilmente sua previsão de como o passeio seria de revirar o estômago com base no que eles podiam observar das pegadas de onde estávamos. Meu amigo e eu só podíamos trocar olhares tristes enquanto o ar era pontuado por gritos de vez em quando. Gritos que soavam mais aterrorizados do que animados. Nós dois adorávamos passeios de montanha-russa, mas a atmosfera sinistra do parque havia diminuído nosso apetite. À medida que a entrada se aproximava, um aviso de segurança apareceu. Atenção! Você deve ter a altura certa para embarcar na montanha-russa. Caso a altura não for correspondida, a morte te encontra caso você embarque. Um corte vermelho e sangrento na placa marcava a altura mínima necessária para o embarco. Nós o encaramos boquiabertos. Nenhum de nós tinha visto tal sinal antes. Você deve se lembrar que isso aconteceu décadas atrás, quando se pensava que o bom senso era muito mais comum e os regulamentos de segurança existiam apenas para as atividades mais perigosas. De repente, eu estava ciente dos olhares que meus amigos estavam me dando. Eu era o mais baixo entre meus amigos, e mesmo que eu já tenha feito passeios de montanha-russa anteriormente, minha cabeça mal passava pelo cinto de segurança, mas nunca pensei que isso fosse um problema. Corri em direção à placa, recusando-me a acreditar. Quanto mais perto eu chegava, mais a linha vermelho-sangue flutuava desafiadoramente. Por fim, a verdade estava me encarando. Eu era muito baixo para embarcar. É estranho como a psicologia humana funciona. No momento em que algo está fora dos limites, instantaneamente se torna desejável. Todo o medo e relutância que eu tinha em relação ao passeio desapareceram no momento em que percebi que não teria permissão de ir. Me escondam! Implorei aos meus amigos, abrindo o caminho com cotoveladas no meio do grupo. Greg me olhou surpreso. Sabe, eu posso ficar aqui com você se você não quiser esperar sozinho. Seu rosto rechonchudo brilhou para mim esperançoso. Eu balancei minha cabeça vigorosamente. De jeito nenhum, eu vou junto. Ignorando seu óbvio desgosto, arrastei meus pés para me manter escondido, ou assim esperava. Me posicionei entre meus amigos enquanto a fila avançava. A montanha-russa estava de volta, seus assentos vazios. Mas o quê? Gritou Henry surpreso. Onde estão os passageiros? O funcionário da catraca se virou para nós, seus olhos parecendo estranhamente vivos por trás da máscara branca e rígida. Vocês descem do outro lado, ele nos informou rispidamente, apontando para o final do passeio, onde os rastros desapareciam ameaçadoramente em uma caverna escura. Eu queria chutá-lo. Ele não tinha que chamar a atenção do guarda para nós, ou para mim. Mantendo minha cabeça baixa e os dedos cruzados, eu tentei correr pela catraca de forma mais insuspeita possível. Com meu pé de trás quase ultrapassando a soleira, os aleluias já estavam na ponta da minha língua. Ei, espere! Eu quase pulei para fora da minha pele quando a gigantesca voz atingiu meus ouvidos como uma marreta.
O senhor Máscara Branca tinha meu ombro em um aperto doloroso, como um vício. "Você é muito baixo para embarcar, amigo", ele rosnou, soando qualquer coisa menos amistoso. "Ah, vamos lá, senhor", eu implorei. "Eu já fui em outras montanhas russas antes. Eu vou ficar bem, eu juro." Eu encontrei seu olhar implorando, esperando que seus olhos castanhos duros suavizassem. "Não!" Com o veredito anunciado, as antipáticas pessoas atrás de mim começaram a me empurrar para o lado com os cotovelos afiados, ansiosos pelo passeio, sem se importar com a grande injustiça que havia acontecido comigo. Abatido, olhei tristemente enquanto meus amigos lutavam pelos melhores lugares. Bem, Henry e James fizeram, de qualquer maneira. Greg vagou como uma criança perdida antes de se sentar relutantemente ao lado de um cara gordo e suado que estava sozinho. Enquanto as máquinas zumbiam e rangiam e o vagão da montanha-russa começava a avançar, ele me lançou um olhar de desolação, tingido de medo, como se fosse um fantasma recém-chegado ao limbo. E eu nunca mais os vi. Essa foi a última vez que vi meus amigos vivos. A montanha-russa desapareceu com um barulho alto, e lembrando-me do que o funcionário da catraca havia me dito sobre onde o passeio termina do outro lado, deixei a plataforma de embarque e caminhei ao longo dos trilhos pelo campo gramado. Gritos estridentes, seguido pelo ronco baixo de roda nos trilhos, cumprimentavam meus ouvidos todas as vezes antes que o trem estridente do terror e seus passageiros cativos passassem por mim para mais uma rodada. Dividido entre o alívio e a raiva petumbante por ter sido deixado de fora, levantei os torrões de terra enquanto caminhava em direção à caverna escancarada na extremidade. Algo sobre a grande abertura em forma de mandíbula despertou uma profunda sensação de desconforto dentro de mim, especialmente a maneira como parecia engolir os humanos gritando cada vez que eles mergulhavam impotentes em seu vazio de tinta. Aproximando-me do meu destino, parei para observar a montanha-russa aproximando de mim, aparentemente diminuindo a velocidade enquanto começava a fazer aquela subida íngreme antes de mais uma vez mergulhar nas garras da gruta artificial. O tumulto havia diminuído um pouco, sem dúvida porque as gargantas roucas a bordo estavam cansadas. Eu suspirei. Quando o primeiro carro atingiu o pico, a cavidade da caverna se iluminou com um brilho vermelho e faminto. Os cavaleiros também devem ter visto, pois os gritos, quase agradecidos, retornaram em um crescente agudo. Senti um horror despertador apertar meu coração. Algo parecia claramente errado. Sem saber porquê, comecei a correr. O trem, quase acelerado agora, estava afastando cada vez mais. Foi quando o ouvi. Os gritos aumentaram em vários tons, agora possuindo um teor de medo genuíno. Após isso, silêncio. Um silêncio profundo e vazio. Meus pulmões quase estourando, corri para dentro da caverna, que ainda estava inundada por aquele brilho vermelho misterioso que nunca esquecerei enquanto viver. Deslumbrado pelo mergulho repentino na luz, olhei ao redor em confusão. Os passageiros estavam sentados imóveis em seus assentos, mudos e congelados. O chão estava cheio de balões, ou assim pensei. Que maneira estranha de terminar o passeio. Foi o único pensamento que minha mente atordoada pôde garguejar. Um movimento repentino atrás da montanha-russa com vagões estacionados chamou minha atenção. Uma espécie de prancha estava sendo levantada em direção ao telhado. Esfreguei meus olhos, incitando as estrelas em meus olhos a irem embora. Não era uma prancha. Algo muito mais fino e afiado. Enquanto meus olhos lentamente se ajustavam à luz, uma percepção doentia rasgou meu corpo trêmulo. Era uma lâmina monstruosa de 3 metros de comprimento. Isso passou por cada garganta soluçante e latejante como uma faca quente na manteiga,
Eu me virei e corri, todo o sentido foi tirado da minha cabeça, deixando apenas o medo primitivo que impulsionou minhas pernas além da resistência e da consciência. Em um momento eu estava correndo cegamente pela escuridão, no momento seguinte eu estava apagado como uma luz. Os habitantes da cidade que não foram ao festival tinham assumido que eu estava morto, um dos muitos que foram massacrados sem sentido no festival amaldiçoado, até que me encontraram na floresta. Foi-me dito que era algum trabalho de algum culto demente, procurando sacrificar o máximo que pudessem antes de se matarem. Eu nunca cheguei a ouvir os detalhes, principalmente porque minha boca se alargava em um grito quase sempre que alguém falava sobre isso. Já se passaram anos e anos desde então, e eu passei por inúmeros terapeutas com pouco efeito. Mesmo agora, mal consigo passar uma noite sem me lembrar da cena vermelho sangue na caverna e, o pior de tudo, do sinal abominável que, ironicamente, salvou minha vida. Atenção! Você deve ter a altura certa para embarcar na montanha russa. Caso a altura não for correspondida, a morte te encontra caso você embarque.